A paz do Senhor, irmãos. Dia 27, no final do mês de agosto, nós teremos um culto infantil cujo tema é Meu Gênero Vem de Deus. Será às 15 horas, das 15 às 18, e nós vamos falar com as crianças, né? Que Deus criou o menino para ser menino e a menina para ser menina, porque Ele está no controle de tudo e Ele não erra, né? Então vai ser um tema muito importante. E também nós vamos ter vários desafios, muitas brincadeiras, pipoca, cachorro-quente e... para as crianças. E você que quer trabalhar, pode me procurar, procura a Claênia também, a Tawane. A Cíntia estará ministrando, nós teremos teatro também. E nós vamos ter um desafio aqui do cubo mágico, que é aquele cubo mágico tradicional. Não sei se o pessoal vai conseguir colocar a imagem dele, é o tradicional mesmo, não colocou, né? Vai ter que voltar à reunião. Mas é o cubo mágico tradicional. Cadê a Luana? Ali, ela está ali. Você que tem um cubo mágico, procura por ela, faça a sua inscrição. Você que sabe ali, quem montar em menos tempo vai ganhar. E se você ainda não tem e não sabe montar o cubo mágico, tem 2 semanas para você se preparar. Os meninos aí, pega rapidinho, tá bom? Então, eu espero por vocês. Vai ser dia 27, às 15 horas. As crianças até 12 anos são convidadas. 0800, não paga nada. Sandra, até aqui, até 8? Até 8 anos? As crianças até 8 anos podem ir para a salinha. Você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Me ajuda? O culto é para as crianças de perna curta e perna longa. Cachorro quente para perna curta e perna longa. Tem algum flamenguista aí? É o que tem, né? Os flamenguistas estão tudo feliz. 5-0, meu Deus. Acordou todo mundo, você viu? Mateus capítulo 18. Quero trazer uma rápida palavra ao teu coração nesta noite. A partir do verso 1 diz o seguinte: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Vou repetir. Eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Você pode dizer glória a Deus? O maior propósito da igreja no mundo é promover o crescimento do reino de Deus. O maior propósito da igreja de Deus no mundo é promover o crescimento do reino de Deus. Jesus, certa vez, falando desse reino, ele disse que o reino é semelhante a um tesouro escondido.
Mas é interessante que hoje nós temos esse reino dentro de nós. Olha para quem está ao seu lado e diga para ele: você tem um reino dentro de você. Mateus capítulo 18, Jesus está descrevendo algumas das condições para que possamos entrar e participar deste reino. Ser como uma criança é a principal condição para entrarmos no reino de Deus. Vejamos o que Jesus quer nos ensinar quando Ele nos manda sermos como criança. Em primeiro lugar, a criança ela não é dominada por ambição. O verso de número 1 do capítulo 18, do qual nós lemos, ele diz que os discípulos aproximaram de Jesus e eles começam então a indagar quem seria o maior ou o mais importante no reino. Os discípulos estavam em volta de Jesus. Veja, aqueles homens andavam com Jesus durante as suas vidas, seu ministério. E Jesus sempre ensinando sobre a humildade de coração, falando do reino, falando da vida simples, de amarem o próximo como Ele mesmo nos ensinou a amar. Mas alguns discípulos estavam preocupados com a promoção. Tipo assim: Senhor, eu estou aqui, eu estou te servindo, mas o que eu vou ganhar com isso? Qual é o meu salário no final do mês? Eles estavam preocupados com a promoção. Eles estavam preocupados com a posição importante dentro do reino. Os discípulos perguntam a Jesus: quem é o maior no reino de Deus? E esta pergunta traz à tona o que está no coração daqueles homens. A preocupação do coração daqueles homens, não em agradar a Deus, mas em se beneficiar pelo reino de Deus. Talvez não seja esta a mensagem que você queria ouvir nesta noite. Mas o meu coração está partido. Porque há uma preocupação ainda hoje em não agradarmos a Deus, mas em termos algo de Deus para nós. Aqueles discípulos estavam seguindo Jesus com interesses pessoais. Se você observar o capítulo de número 17, Jesus vai concluir falando com Pedro: olha, Pedro, vai lá, pesca e paga os impostos. Porque precisamos dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E o capítulo 18 começa numa reunião, e eu posso imaginar esta reunião, os discípulos questionando: quem é o maior? Quem de nós? Quem da nossa equipe, Jesus, é o mais importante para você? Essa pergunta tem revelado muitas vezes a motivação do nosso coração, das nossas vidas. Sabe, o salmista Davi diz que o que atrai a presença de Deus é um coração quebrantado e contrito. Não são as performances, não são as luzes, não é o templo, não é o nosso
muito saber ou pouco saber, mas é um coração quebrantado diante de Deus, que atrai a presença dEle. Mas por vezes nós não estamos contentes só com a presença de Deus. Queremos mais. Começamos a colocar subterfúgios, atrativos, achando que vai fazer diferença. Sabe, foi por causa da ambição que Adão pecou lá no Éden. Foi por causa da ambição em querer conhecer mais do que Deus, conhecer o mesmo tanto que Deus conhecia, foi isso que o fez cair. E muitas vezes nós estamos hoje vendo o reino de Deus como estes discípulos. Estes discípulos estavam com uma visão carnal do reino de Deus. Eles estavam preocupados com hierarquias. Eles estavam preocupados com posições. Eles estavam preocupados com vantagens. E aí eu me lembro de João capítulo 13, quando Jesus está reunido com seus discípulos. E ele então pega uma bacia, uma toalha, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Todos estavam sentados à mesa. Mas ele coloca-se no lugar de servo, e ele pega então aquela toalha, aquela bacia, ele começa a lavar os pés dos discípulos, dizendo: olha, vocês precisam aprender a servir. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Aprendam. Maior é o que serve. É interessante que nessa história, depois de Jesus lavar os pés dos discípulos, ele pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Vão e façam o mesmo. Sabe, eu aprendo que a vontade de Deus para mim e para você é que vivamos o reino dele na face da terra. É que manifestemos o reino dele aonde estivermos. Diga para quem está ao seu lado: você é um transportador do reino de Deus. Lá no seu trabalho, na sua família, na sua casa, na sua igreja, você precisa manifestar o reino de Deus. A criança não tem ambição. Bom, as de hoje é um pouquinho diferente, né? São mais egoístas. Mas no geral a criança ela não tem ambição. Uma segunda lição que nós aprendemos com as crianças: elas não têm preconceitos. Muitas pessoas impõem suas ideias sobre Deus, suas crenças, seus pensamentos. Isso acaba impedindo de ter uma experiência maior com Deus. Eu tenho uma visão de Deus dessa forma, eu tenho uma visão de Deus desta forma, eu acredito que Deus é assim, eu acredito que Deus é assado. E isso vai dominando a nossa mente, vai conduzindo a nossa mente. Com os nossos preconceitos,
os nossos conceitos pré-estabelecidos. E Deus está dizendo para mim e para você: o reino é simples. É simples. É só um coração quebrantado e contrito. Você quer atrair a minha presença? É só se quebrantar diante de mim. Não precisa inventar nada. As crianças acreditam no que nós dizemos a elas, sim ou não? Sem preconceito, sem imposições, elas acreditam. Papai Noel. Alguém chegou hoje aí já me dando Feliz Natal. Eu falei: meu Deus. Fala: rapaz, você está muito adiantado. E quando a gente fala do reino de Deus, como é a nossa visão a respeito do reino de Deus? Como é a minha crença a respeito do reino de Deus? A Bíblia diz que o reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus já está entre nós. Sabe, mas às vezes a gente com os nossos preconceitos, a gente fala: não, isso não é de Deus. Deus não faz dessa forma. Deus não age desta forma. Precisamos buscar ter a mente de Cristo, aleluia. Para vivermos o reino dos céus, precisamos ter a mente de Cristo. Ser como criança é não ter preconceito a respeito das coisas de Deus. E uma terceira lição que nós aprendemos com as crianças, e essa é muito desafiadora para nós, está no versículo de número 4. Mateus capítulo 18, versículo 4 diz: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ali estava a criança, ela é humilde. Ali estava entre os discípulos uma criança. Jesus a cita como exemplo de humildade. A humildade é uma das virtudes que mais agrada a Deus. A humildade é uma das virtudes que mais agrada a Deus. Primeira Pedro capítulo 5, versículo de número 5 diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Essa humildade, ela deve ser vivida em dois aspectos: horizontalmente, de um para com o outro. Eu e você, nós temos que ter humildade no tratamento com as pessoas. Muitos relacionamentos se acabam porque falta humildade. Não vale bater no marido, gente, por favor. Maria da Penha, pega. Muitos relacionamentos se acabam por falta de humildade. Em eu ceder, em eu aceitar. O outro aspecto da humildade, ela é vertical. Precisamos ser humildes em nosso relacionamento com Deus.
Jesus disse que bem-aventurados os humildes de espírito. Os humildes de espírito reconhecem sua carência de Deus. Os humildes de espírito, eles sabem que não podem viver sua vida sem Deus. E é isso que faz a pessoa buscar a Deus com inteireza de coração. A Bíblia conta a história de um centurião que foi até Jesus. E o centurião fala para Jesus: olha, eu não sou digno de que você entre em minha casa. Libere uma palavra, e isso já basta. Sabe, a atitude deste homem fez com que a misericórdia de Deus alcançasse a casa daquele homem. Por vezes nós estamos em nossa arrogância, achando que somos alguma coisa, e estamos perdendo a bênção de Deus. Sabe, eu e você, nós não estamos em uma concorrência com outras igrejas. Quando a gente veio abrir a Igreja de Deus em Vicente Pires, eu encontrei um pastor muito querido. Ele já é falecido. E ele me abraçou e falou: agora você vai ser meu concorrente lá em Vicente Pires. Eu falei: não sou seu concorrente. O nosso propósito é arrancar vidas do inferno e não de outras igrejas. Nosso propósito é salvar almas e não... Sabe, é isso que tem machucado o meu coração. Porque por vezes nós estamos presos a performances, a aparências. E a graça de Deus, que é mais importante, não está em nosso meio. Sabe, eu quero te convidar nesta noite, em nome de Jesus, Igreja de Deus em Vicente Pires. É uma convocação, vamos nos humilhar diante de Deus, porque Ele vai nos exaltar. É Ele quem vai fazer em nossas vidas.